Salve, salve, galera do treino. Iniciando ao vivo aqui, pessoal, só estou checando se está tudo em ordem, porque eu comecei alguns segundos antes e acusou que a conexão estava ruim e que a transmissão não estava sendo realizada. Alguém está me vendo aí? Micael, tu poderia confirmar se o ao vivo está no ar? Estou na dúvida. Hoje eu queria tratar das dietas. Está? Ao vivo, Micaele, você assistindo? Opa, você não é uma louca Micaele, então, tá do meu lado. Mas enfim, gente, a questão é, hoje fazendo um ao vivo rapidinho, porque ontem eu tive com um grande cliente meu que faz uso do MCT, os triglicerídeos de cadeia média, e ele tinha dúvidas em relação ao Dione. Nunes, tudo bem contigo? Grande abraço aí. Né? Continuar os estudos, as leituras, viu, Johnny? Fico muito orgulhoso de ti. Mas enfim, um cliente meu que gosta do MCT, do triglicerídeo de cadeia média, levantou algumas questões em relação de como que uma gordura pode ser tão positiva para o organismo humano. Então vamos lá. Eu quis chamar esse ao vivo para tratar de algumas questões, mas de um modo em geral eu vou mirar a ideia do consumo de gorduras para fins estéticos, para fins de emagrecimento, para fins ergogênicos, de melhorar a performance mediante atividade física, e para fins de resistência à atividade física. Vinícius Muniz, tudo bem contigo? Então, vamos conversar um pouco acerca disso. Início de conversa, né, gente? Para a gente separar o joio do trigo literalmente aí, vamos considerar que só existem 3 elementos no universo que têm valor calórico, tá? Só 3 elementos no universo, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios, ou seja, as gorduras. Cada grama de carboidrato, independente da fonte, todo e qualquer carboidrato do universo tem 4 calorias. Cada grama de proteína, independente da fonte, seja proteína animal ou vegetal, vão ter 4 calorias. Carlos Júnior, tudo bem? E cada grama de lipídio é o único que muda de relação. Ele não fornece 4 calorias, ele fornece 9 calorias. Então o lipídio é um combustível muito mais energético do que o carboidrato e do que a proteína. Daí algumas das vantagens estratégicas para o uso das gorduras. Mas de que modo isso se dá, né? Porque as pessoas, de um modo em geral, temem mais do que a peste o consumo de gorduras, né? Fica pensando, meu Deus, gordura vai me engordar, né? Vou comer gordura, como assim, né? Como que isso pode ser positivo para uma proposta estética, uma proposta de treino, uma proposta de emagrecimento? De que modo isso pode ser bacana, o consumo de gorduras? Vamos abrir um parâmetro aí com vocês em relação a isso. Tá? Eu posso dizer, né, que eu estou longe de ser uma pessoa gorda, né? Eu tenho uma compleição física bem acentuada, um conjunto de massa muscular bem desenvolvido. Eu peso hoje 100 quilos e meu ritmo de treino se dá da seguinte maneira, só para vocês entenderem o que eu faço de atividade física. Eu treino sempre pela manhã, meus treinos são matutinos, eu prefiro. E eu faço um treino de 1h20 de musculação, aproximadamente, mais 1 hora de pedal de alta intensidade. Não é pedalzinho leve não, viu, galera? Pedalzinho de alta intensidade, alta carga, tá? E mais do que isso, 20 minutos de abdômen. Esse é um treino que eu faço de segunda a sexta. Sábado e domingo eu me permito descanso. Às vezes, no sábado ou no domingo, pela manhã, eu faço uma aeróbica em jejum em casa mesmo. Eu tenho uma esteira de inclinação 15, esteira muito boa. Faço pelo menos 1 hora de aeróbica em jejum em casa. Mas isso é um adendo, não é uma obrigação. Agora pense comigo, que uma pessoa que pesa 100 quilos como eu peso, que se exercita 1h20 de musculação, 1h30 de musculação às vezes, mais 1 hora de pedal, mais 20 minutos de abdômen, ser uma pessoa que não consome carboidratos. Eu não consumo carboidratos. Então, vamos levantar a questão aí. Akira, tu não consome a batata doce? Oi, Soraya, meu amor, gatinha, agora que eu te vi aí, tudo bem contigo?
Agora meu suco vai estar aqui, né? Então, a questão é, eu não consumo carboidratos. Então as pessoas, mas peraí, queria a batata doce com frango? Não, aqui não tem batata doce. Ah, mas e o arroz integral? Aqui também não tem arroz integral, não consumo isso. E o macarrão integral aqui, né? Macarrão integral com a bolonhesa, tu não consome? Não consumo macarrão integral também. Mas Akira, peraí, tu não consome carboidratos? Não consumo. Então assim, a rigor, o carboidrato que eu extraio seria o carboidrato de verduras e de saladas e de legumes, tá? Lembrando que todas as verduras, né, que obviamente verdura já é verde, né, tudo aquilo que é verde, os legumes e as frutas, as poucas frutas que eu consumo, são todas verdes, para que eu me isente da frutose, que é o açúcar da fruta, que não é nem um pouco vantajoso para o consumo humano, né? As pessoas aí têm essa ilusão de que fruta é uma coisa muito positiva, muito bacana. E não é bem isso que acontece não, tá, gente? Fruta tem muita frutose. Querem consumir frutas, mirem aquelas que não têm cores, para vocês consumirem frutas que não tenham frutose, que tenham a menor concentração possível de frutose, tá? Muito melhor. Então, agora os legumes, passando aí os vegetais de um modo em geral. Se eu chegar no supermercado e ter um pimentão verde, tem um pimentão vermelho, tem um pimentão amarelo, qual desses pimentões que eu vou optar? Eu vou optar, obviamente, pelo pimentão verde, gente. O que dá cor ao pimentão vermelho e ao pimentão amarelo é frutose. O que dá cor aos vegetais é frutose. Né? O vegetal, naturalmente, ele é verde porque a verde é a clorofila, né? Que faz com que ele faça o processo aí de absorver energia solar, né? A fotossíntese se dá por meio da clorofila. Então, por isso que os vegetais são verdes. Então, só vocês considerarem essa relação. Consumir sempre aquilo que é verde. Porque, na verdade, em estado de natureza, se nós formos filtrar isso, observar a evolução da agricultura, não existia nada disso muito colorido assim não, viu, gente? Vamos pegar um exemplo aí bem pontual. A cenoura. A cenoura, a gente vê a cenoura laranja aí, parece que ela sempre foi assim, que ela sempre existiu dessa maneira. Não, a cenoura não era assim não, tá, gente? A cenoura, ela tinha uma aparência muito próxima do nabo. A cenoura em estado de natureza, a maneira como ela surgiu. Então por que a cenoura é laranja dessa forma hoje? A cenoura era muito popular na Holanda. As cores da realeza holandesa é o laranja, né? A cor da bandeira da Holanda é o laranja, né? Não é à toa que a seleção de futebol da Holanda é até chamada de laranja mecânica. Então, houve um processo no século XIX, capitaneado pela monarquia holandesa, de se buscar por meio de cruzamento, logicamente que não tem manipulação genética, nem existia isso na época, né? E nem existe isso assim de forma muito consistente hoje em dia. Existem mais cruzamentos. Então, por meio de cruzamentos, alcançou-se uma cenoura que fosse laranja. Isso para agradar a monarquia holandesa. E o que aconteceu? Um produto que era muito próximo do nabo, que tinha baixíssimas concentrações de frutose ou quase inexistente, passou a ser um produto com altíssimas concentrações de frutose. E baixa-se as vitaminas do produto. Quanto mais colorido for um vegetal, menos vitaminas, menos minerais ele terá. E mais frutose ele terá. Entendeu? Então eu gosto muito de fazer a relação com o suco de laranja. Pegue um copo de suco de laranja aí então. O suco de laranja vai ultrapassar a casa de 100 calorias. Coloquemos aí uma volta, em média 120 calorias, um copo de suco de laranja de 200 ml. Quanto que daria de caloria um copo de suco de limão? Umas 15, 20 calorias aproximadamente, 200 ml. Então por que as pessoas insistem em consumir o suco de laranja? Sendo que o suco de limão tem 5 vezes mais vitamina C do que o suco de laranja, aproximadamente. No mínimo, ele vai ter isso. Porque a laranja tem muita frutose. Então não tem vantagem nenhuma em se consumir laranja. Mas eu quero voltar ao parâmetro da minha dieta. Como eu mencionei, eu não consumo carboidratos. Lembra daquela relação que eu mencionei. Só existem 3 coisas que têm valor calórico: proteína, carboidratos e gorduras. Grosso modo, o organismo humano ele precisa de algo que favoreça a recuperação muscular, o desenvolvimento do corpo de um modo em geral, né? A reconstrução de tecidos, de unhas, pele, né? Ligamentos, e isso se dá pela proteína. E nós precisamos de um combustível. Qual que é esse combustível? O geral das pessoas se valem dos carboidratos como combustível. Mas eu não. Eu prefiro me valer da gordura. Então a pessoa pode optar entre o carboidrato ou a gordura. Qualquer um dos dois cobre perfeitamente
essa pessoa no fornecimento de energia. Agora, dá para utilizar os dois? Não é muito bacana não, tá? Essa é a questão. Uma pessoa que as gorduras, elas passam a ser prejudiciais ao organismo humano a partir do momento que tem carboidrato associado. Se a pessoa consome gordura e consome carboidrato, realmente isso não vai ser bacana para o organismo. É um excesso de energia, e excesso de energia vai ser estocado como gorduras. Então, se a pessoa quer viver uma dieta pautada em gorduras, ela tem que eliminar carboidratos da sua dieta. E com uma vantagem: a cada grama de carboidrato fornecido ao meu organismo, eu tenho 4 calorias. A cada grama de gordura que meu organismo metaboliza, lipoliza, ele vai fornecer 9 calorias, mais do que o dobro do fornecimento energético do carboidrato. Então considerem comigo que com doses pequenas de gordura seria possível alcançar a mesma proporção energética que quantidades absurdas de carboidratos. Então vamos lá, aos MCTs. Vou mostrar para você o triglicerídeo de cadeia média, né? Também conhecido como TCM. MCT seria a sigla em inglês, né? Major Chain Triglycerides, né? Então assim, mas tanto conhecido como MCT ou TCM. O MCT, ele é uma gordura altamente energética, e é importante não confundir o MCT com óleo de coco. Muita gente cai nessa tolice, tá? De achar que MCT e óleo de coco são a mesma coisa. Não são, tá, gente? O MCT é extraído do óleo de coco. Do óleo de coco é possível se produzir, refinar, se chegar ao MCT, tá? É assim que se faz as coisas. Agora, o óleo de coco, por si só, ele tem diferenças muito expressivas em relação ao MCT. Pense comigo. O óleo de coco, ele é constituído, na maior parte, mais de 50% dele, de um ácido chamado ácido láurico. Tá? O ácido láurico, ele tem funções anti-inflamatórias, ele é benéfico, claro, sem sombra de dúvidas, mas o MCT, por sua vez, ele vai ter a constituição maior. A maior parte dele vai ser feita do ácido caprílico e do cáprico, tá? Esses já são voltados, são ácidos presentes no óleo de coco voltados para o fornecimento de energia, tá? Fornecimento robusto de energia. Então o MCT, grosso modo, ele pega o óleo de coco, filtra o caprílico, filtra o cáprico e coloca isso em alta concentração. Como eu mencionei, como a gordura tem 9 calorias e não 4 como os carboidratos, com 2 medidorzinhos desses daqui, eu teria a mesma proporção energética que, por exemplo, 250 gramas de batata doce. Ou que 50 gramas, por exemplo, de maltodextrina, que eu não consumo também, né? E não tem nada contra o consumo. Quem tem metabolismo que permite consumir isso, tudo bem. O meu metabolismo não me permite utilizar esse tipo de coisa. Rubson, Tim, tudo bem contigo? Então percebam, esse é o MCT, o triglicerídeo de cadeia média. Qual que é a vantagem que o MCT então tem? Ele entra como fornecimento de energia, ele está no meu pré-treino para que eu tenha um fornecimento robusto de energia para fazer atividade física. Lembra como eu mencionei, né? 1h30 de musculação, 1 hora de pedal, mais 20 minutos de abdômen, todos os dias eu faço isso. E não quebro e tenho condições de manter o treino dentro dessa sequência. Então o MCT que me fornece energia para essas atividades aí. E quais outras gorduras eu consumo, né, além do MCT? Eu consumo também o óleo de cártamo, já entra aí na minha primeira refeição sólida. O cártamo, só para poder apresentar para vocês, ele tem uma coloração um pouco mais escura, mais clara do que o ômega. Ele está aqui na minha mão, tá? Eu estou pegando assim na mão porque é de uso próprio, né? E curiosamente eu não tenho nojo de mim mesmo. Então tá aqui a cápsula de óleo de cártamo, uma das gorduras que eu consumo. Outra das gorduras que eu consumo, e faço um uso bem significativo dela, é o ômega 3, tá? O ômega 3 está aqui, mostrando que ele tem uma aparência sempre mais escura do que o óleo de cártamo. Talvez aqui do vídeo não dê para perceber tão claramente assim a diferença entre os dois compostos. Ei, Paixão, tudo bem contigo? Maila Queiroz, tudo bem? Grande abraço. Tá aqui. O ômega, gente, nós consumimos ômega para poder buscar 2 ácidos, o EPA e o DHA. São ácidos importantíssimos que estendem a vida humana, antioxidantes, que aumentam a produção de HDL, do colesterol bom, que ajudam a baixar o colesterol ruim, o LDL. Então o ômega é fantástico, ele tem várias funcionalidades importantes para o organismo humano. Agora, como saber se o meu ômega tem procedência ou não?
né? Primeiramente as concentrações, né, gente? Porque ômega, para ter uma boa concentração, em 3 cápsulas, pelo menos, ele tem que bater 1 grama de EPA e de DHA somados, tá? É só pegar a tabela nutricional aqui, somar os 2 ácidos e ver quanto que ele dá por porção. Então, assim, 3 cápsulas, no mínimo, tem que dar 1 grama de EPA e de DHA somados. No mínimo. O Vinícius está fazendo uma pergunta aqui: com essa ingestão de gorduras pode acelerar a ação das mitocôndrias e consequentemente a redução ou emagrecimento? Só abrindo parênteses em relação ao ômega, sim, Vinícius, exatamente. A dieta cetogênica ela é muito apropriada para quem busca emagrecimento rápido, para quem busca oxidar gorduras de forma mais eficiente, porque a partir do momento que o corpo suprime o carboidrato completamente, e a gente começa a alimentar o corpo com gorduras, ele passa a utilizar a gordura como fonte de energia, a própria gordura estocada no organismo. Então o corpo vira uma máquina de oxidar gorduras. Então a queima, a degradação de gorduras, a oxidação de gorduras se dá de uma forma muito mais efetiva do que quando uma pessoa está consumindo carboidratos. Então eu sou fã desse tipo de dieta, sou fã dessa prática. Existem várias possíveis estratégias a serem traçadas, sem sombra de dúvidas. Mas uma das mais eficientes que eu conheço realmente é a supressão dos carboidratos e investir em gorduras, tá? Então, claro que as mitocôndrias também, né? Isso vai potencializar a ação mitocondrial. Lembrando que as mitocôndrias são as usinas onde a energia é gerada na célula, tá, gente? As mitocôndrias é uma estrutura tão complexa dentro da célula que até hoje os evolucionistas acreditam, é muito comum no campo da biologia evolutiva, crer-se que as mitocôndrias foram espécie de parasitas que num momento bastante remoto da evolução da Terra se anexaram às células, roubando energia da célula e ajudando no processo de produção, e acabou que ela ficou anexada à célula desde então. Então as mitocôndrias vão ser potencializadas, assim, a produção energética e a eficiência mitocondrial por meio de uma dieta pautada em gorduras, tá? O ômega, só uma dica aí da procedência do ômega também, tá? Além da concentração, porque é ridículo às vezes a gente encontrar ômegas aí sendo comercializados, que a pessoa precisa de consumir 12 ômegas para ter uma concentração de 1 grama de EPA e de DHA somados. Não serve para nada um ômega desse, né? E a pessoa própria, ela só fica, às vezes se orienta assim, ela tem que tomar 3 cápsulas de ômega. Não é só 3 cápsulas de ômega, tem que saber qual é a concentração que possui esse ômega. É igual aquela teoria de chegar a pessoa dizendo assim: ah, minha nutricionista passou para mim tomar 2 BCAAs antes do treino, 2 BCAAs depois do treino. Não é 2 cápsulas antes, 2 cápsulas depois. Qual a concentração dessa cápsula? Uma cápsula de 200mg, de 600mg, de 800, de 1 grama, 1,5 grama? Qual que é a concentração, gente? Então as coisas têm que ser pautadas em cima de concentrações e não em cima apenas, né, de achismo, né? De pensar assim: ah, não, vou colocar 2 cápsulas antes, 2 cápsulas depois, que resolve bem o problema da pessoa, tá? Voltando aqui então ao ômega. Além da concentração, é importante saber se o ômega é de origem animal. Ômega de origem vegetal não serve para nada, e o comércio de ômega de origem vegetal já foi proibido na Europa e nos Estados Unidos há quase uma década, que não se comercializa ômega de origem vegetal nos Estados Unidos e na Europa, porque ele não cumpre as funções essenciais que um bom ômega animal cumpriria, tá? E como a gente sabe se o ômega é vegetal ou se o ômega é animal? Porque aqui no Brasil é muito comum que se comercialize ômegas vegetais como se ou óleos diversos aí, óleos compostos, como se fosse ômega animal, tá? E ainda vem escrita lá as concentrações de EPA e de DHA e não é ômega nada. Como eu vou saber se isso é ômega ou não? Pega uma cápsula dessa, taca no congelador, deixa lá umas 2 horas, esquece isso lá, vai ver um filme, vai ver uma série, vai ouvir uma boa música, vai treinar. Quando tu voltar, tente perfurar a cápsula de ômega com um palito de dente. Se vazar, né, se o conteúdo da cápsula se mantiver líquido, então é ômega, porque o ômega é justamente a gordura que evita os peixes de água profunda de congelarem. Agora, se pedrar ou se parcialmente pedrar, é porque é um produto adulterado, não é um produto verdadeiro não, tá? Se atentem em relação a isso aí, os ômegas que vocês consomem. E ômega, tá, gente? Deixando bem claro, isso aí é coisa que todo ser humano deveria utilizar a vida inteira, pro resto da vida, tá? Porque
os benefícios que isso traz para a saúde humana, podem ter certeza que o investimento que uma pessoa tem em ômega é um investimento que ela vai ter de se privar de hospital, de se privar de médicos e de ter uma longevidade bem mais acentuada. E além disso, o ômega é essencial para os órgãos que dependem de uma atividade elétrica, a exemplo de olhos, cérebro, coração, órgãos que dependem de muita atividade elétrica. O ômega serve como um amortecedor dessa atividade e propicia o melhor funcionamento desses órgãos e uma maior proteção dos órgãos internos, cumprindo um efeito antiaterogênico também de proteção das estruturas circulatórias, tá? Mas voltando à questão dos carboidratos aí. Carboidrato favorece resistência à insulina, gente. Lembrando aí que quando a gente pensa em consumir gorduras no lugar de carboidratos, e as pessoas ficam meio assustadas com isso, achando que isso é uma invencionice, na verdade, os carboidratos é que são invencionice, gente. Quando que vocês acham que o ser humano começou a consumir carboidratos? Pensem comigo. A dieta paleolítica, ela tem esse nome, né? Ela remete à pré-história humana, justamente porque o ser humano consumiu gorduras, vísceras de animais, né? O ser humano mirava a carne quando ele matava um animal no paleolítico antes da agricultura. Ele mirava as vísceras, ele mirava aqueles órgãos, as carnes mais gordurosas, justamente para obter energia, tá? Então, o fornecimento energético da humanidade foi feito durante a maior parte da nossa existência na Terra por meio de gorduras. Considere que o ser humano está na Terra há aproximadamente, coloquemos, entre 150 a 180 mil anos. O ser humano está na Terra. Eu lembro quando a gente chegou, eu era adolescente, falava 100 mil anos. Hoje a ciência estendeu um pouco mais o tempo que o ser humano existe, né? A existência do Homo sapiens. Novos estudos jogaram para trás um pouco a data aí. Antes eram 100 mil anos, hoje fala de 150 a 180 mil anos. Então pensemos o seguinte: Jéssica Fernandes, prazer de ter aqui comigo. Pensemos comigo então. O que se dá? Que o ser humano, nos últimos 150 mil anos, consumiu gorduras como fonte de energia e viveu muito bem, obrigado com isso. Há 6 mil anos o ser humano inventou a agricultura. Com a invenção da agricultura que o ser humano passou a consumir carboidratos, tá? Carboidratos aí não eram disponíveis. Onde o ser humano ia encontrar carboidratos? Às vezes ele encontrava um tubérculo, às vezes ele se deparava com uma penugem de milho, né? Porque a espiga de milho, tal como conhecemos, ela é fruto de mais de 500 anos, mais de 1000 anos, na verdade, de agricultura de aperfeiçoamento que levou uma gramídea, né? Era como se fosse uma grama. Na verdade, o milho, né? Isso é uma coisa meio absurda falar isso, mas podem pesquisar que vocês vão encontrar esse dado. O milho pertence ao mesmo ramo das gramídeas, é uma grama, né? Então ele era uma estrutura fininha, assim, com algumas sementes, com cruzamento e aperfeiçoamento de agricultura, gerou essa espiga que nós conhecemos. Então o ser humano antes não tinha aporte para poder, não podia se dar o luxo de consumir carboidratos todos os dias, isso é quase impossível. Então, o fornecimento energético se dava por meio de gorduras, tá? Então, as pessoas, não existia diabetes, não existia pessoa desenvolvendo resistência à insulina. Isso só passou a existir depois que os carboidratos foram refinados, que é coisa ainda mais recente, né? O refinamento dos carboidratos se deu do final do século XIX para o início do século XX. E que as farinhas brancas, o açúcar passou a invadir a dieta humana e nos levou a uma pandemia de obesidade, de doenças relacionadas com o consumo de altos índices de carboidrato. Voltando aí que a gordura é bacaníssima para o fornecimento energético mais robusto. Outra coisa também interessante, ideal para os diabéticos, né? As dietas cetogênicas. Se uma pessoa tem diabetes, eu não sei por que diabos ela ainda insiste, ou os médicos ainda insistem em fazer dietas de consumos mais baixos de carboidratos. Não, suprima o consumo de carboidrato, ficar provocando insulina para quê? Resistência à insulina? Não, deixa isso para lá. Consome só gorduras que a pessoa vai ter uma vida muito mais saudável. Pensemos também, lembrando e deixando bem claro que minha formação não é a medicina, tá, gente? Sou formado em letras, sou formado em história, sou mestre em teoria da literatura, sou mestre em história e ficção, tenho um doutorado inconcluso na área de estudos literários, isso é uma coisa completamente diferente disso. Mas eu pesquiso muito, eu sou muito hábil com pesquisa, tá? Lido muito bem com pesquisa. Então, o que eu posso dizer em relação a isso, que hoje é uma prática altamente comum
nos Estados Unidos e na Europa e que já migra para o Brasil, se um paciente, por exemplo, se uma pessoa tem câncer, suprimir o consumo de carboidratos ou eliminar esse consumo e passar uma dieta cetogênica, uma vez que o que alimenta câncer é justamente a glicose, né? A glicose que é o combustível preferencial do câncer. Dificilmente o câncer consegue ser alimentado com corpos cetônicos. Então, se a pessoa elimina o consumo de carboidratos da sua vida e ela está passando por um tratamento de câncer, o que se espera é que haja uma remissão, que o câncer diminua por não ter combustível para alimentá-lo, tá? Também mencionando aí que eu já falei que os carboidratos eles só passaram a ser consumidos de forma mais vigorosa a partir da invenção da agricultura, né? Aí nós tivemos um incremento do uso de carboidratos e de todas as gorduras disponíveis hoje no mundo da suplementação, a mais badalada, né, badaladinha delas, vai ser o MCT, os triglicerídeos de cadeia média. Volto a dizer, quando a cadeia é longa de gordura, ela é difícil de ser quebrada e de ser transformada em energia. Se a cadeia é média, ela é facilmente quebrada e transformada em energia. E uma outra vantagem relacionada para isso daí. Jéssica, chama a tua atenção aí, tu que é uma grande estudiosa, que para além dos benefícios de desempenho e dos benefícios estéticos, o MCT é um poderoso combustível cerebral, tá? Martin Darius, grande médico, grande amigo meu, grande abraço para ti, camarada. É um prazer te ter aqui na audiência. Então, o MCT, os triglicerídeos de cadeia média, eles conseguem perpassar a membrana cerebral, coisa que a glicose não consegue. Então, o fornecimento de energia para o cérebro também se dá de uma forma mais robusta, o que faz com que o MCT seja hoje largamente utilizado para pessoas que buscam um incremento da capacidade cerebral, tá? Eu que gosto muito, eu quero esse incremento da capacidade cerebral, me sinto constantemente muito burro, né? Então é muito válido ter o MCT aí para poder ajudar a fazer com que o cérebro funcione de uma forma mais azeitada, né? Literalmente azeitada, né? Que a gente tá falando de gordura. Fazer o cérebro funcionar de uma forma mais eficiente, né? Ter uma capacidade cognitiva, processamento mais efetivo, mais robusto. Tudo isso está relacionado também com o consumo de gorduras boas. E o MCT, a principal delas, tá? Tá aí de novo o MCT, os triglicerídeos de cadeia média. Outra função para poder tentar chegar ao fim desse assunto aí, que o MCT cumpre, que eu acho sensacional, é que as pessoas às vezes lançam mão de carboidratos no pós-treino, junto com o whey protein, no sentido de favorecer o maior ganho de massa magra. Como se dá essa relação? É uma relação mais ou menos assim, grosso modo, que eu vou explicar, tá? A pessoa consome o carboidrato e a proteína. O carboidrato, ele, claro, favorece uma ação da insulina ao ser tomado junto com a proteína. A insulina é um hormônio mais anabólico que existe, embora seja um hormônio lipogênico, ela tem uma afinidade com a gordura. Então, o máximo que eu puder evitar insulina na vida, eu quero evitar. Então o que acontece? O cara mistura o carboidrato com a proteína para poder favorecer um ganho de massa. Só que tem um problema. No pós-treino, o cara ele vai estar com picos de GH. O hormônio do crescimento da juventude vai estar atuante em virtude da atividade física. Se o cara consome carboidrato no pós-treino, ele cessa a ação do GH. Porque o GH e a insulina, como todos sabem, são hormônios concorrentes. Eles não coexistem. Um elimina a ação do outro. E a insulina perpassa a ação do GH. Agora, se a pessoa no pós-treino utiliza o MCT junto com a proteína, ela tem a mesma ação, uma ação análoga a que o carboidrato cumpriria no fornecimento de energia e gerar musculatura, gerar um desenvolvimento, gerar uma recuperação maior. Ela vai ter esse benefício. Ela vai ter esse benefício associado com a ação do GH em alta, o GH que foi produzido no treino, os picos de GH gerados pelo treino, porque a gordura não cessa a produção de GH, ela não estimula a insulina fica quietinha onde ela deve ficar, quietinha, a glicemia fica baixinha e, consequentemente, a pessoa tem um processo muito mais vigoroso de anabolismo muscular, porque o GH vai estar em ação. E o GH, ao contrário da insulina, que é um hormônio lipogênico, né? A insulina tem afeição com a gordura, o GH não tem afeição com a gordura, tá? O GH é um hormônio que promove lipólise, né? Então ele não tem uma relação de afinidade com a gordura.
não gera gordura. Na verdade, ele lipoliza, ele elimina a gordura. Então olha que interessante, muito mais bacana, em vez do cara jogar medidor de 30 gramas de maltodextrina para tomar no pós-treino, ou de 40 gramas junto com whey protein, tomar 2 medidorzinhos de 5 gramas de MCT, negão. Vai dar o mesmo resultado, melhor dizendo, vai dar o mesmo estado energético, mas o resultado final vai ser um resultado muito melhor do que o carboidrato forneceria, sem sombra de dúvidas. E para encerrar esse videozinho, só quero dizer uma vez mais, gente, que MCT, triglicerídeos de cadeia média, não são a mesma coisa que óleo de coco. O óleo de coco é refinado para se produzir o MCT. O óleo de coco tem em sua constituição majoritária, mais de 50% do óleo de coco é feito do ácido láurico. Já mencionei isso. Enquanto o MCT, mais de 60% dele é feito do ácido caprílico e do ácido cáprico, tá? Que são aqueles ácidos mais voltados para o fornecimento de energia e para aumentar as funções cognitivas. Então, o óleo de coco não cumpre função análoga ao MCT, embora seja um produto fenomenal. Uma das gorduras também que fazem parte da minha ingestão diária de gorduras. Então, o que a Akira consome de gordura atualmente no seu dia a dia? Os triglicerídeos de cadeia média, o óleo de peixe, né? Então, o ômega 3, o óleo de cártamo, o óleo de coco que não está presente aqui, que eu deixo em minha residência, obviamente, e o óleo prensado de uva. Por que eu gosto do óleo prensado de uva? Para obter resveratrol, que é um dos mais poderosos antioxidantes que existem, a uva é rica em resveratrol. Lembrando aí que quem for consumir uvas, né, gente, e não mastiga a casca da uva e a semente da uva, está jogando uma preciosidade fora e não está fazendo um uso adequado da uva, não. Está desperdiçando aquilo que a uva tem de melhor. Porque o resveratrol só está presente na casca e dentro da semente. Então ela tem que ser quebrada, porque o trato gastrointestinal humano não é capaz de quebrar a semente de uva. Então, por favor, ao consumirem uvas, tenham a bondade de mastigar bem a casca, mastigar as sementes para obter esse antioxidante poderosíssimo que é o resveratrol e que também aumenta muito a longevidade humana. Essa conversinha, então, gente, meio quebrada, é uma conversa em rede, tá? Não é uma conversa linear. Ela se deu justamente para poder falar um pouquinho do MCT e das dúvidas que as pessoas têm em relação a esse composto, que pode ser consumido com absoluta segurança, mesmo por quem consome carboidratos, por serem cadeias curtas de gordura, não há possibilidade nenhuma de que essa gordura venha a ser estocada como fonte de energia, como gordura. Ela vai ser usada como fonte de energia. Então, ela não vai ser estocada, o MCT, tá? Então, eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais a questão das dietas cetogênicas e as vantagens que elas trazem para o desempenho atlético, para as questões estéticas, para o retardo do envelhecimento. E lembrando aí, tá? Que a santíssima trindade da vida, da longevidade, se uma pessoa quer estender sua longevidade, ela deve manter. São 3 parâmetrozinhos básicos que, se uma pessoa conseguir alinhar, ela está livre de 99% das doenças que existem. Quais são esses 3 parâmetros? Manter o HDL alto, o colesterol bom, tá? E o que mantém o HDL alto? Ômega 3, resveratrol, tudo isso só da HDL. Manter o HDL alto, colesterol bom. Manter os triglicerídeos baixos e manter a insulina, a glicemia baixa. Esses 3 parâmetros alinhados nos livram das maior parte das doenças que existem no mundo, tá? E se nós tivermos esses 3 parâmetros alinhados, outros parâmetros, por exemplo, como o LDL, que é o colesterol ruim, ele nem aparece nessa jogada, porque se o HDL estiver bom, a gente até descarta a questão do LDL. E lembrem-se sempre, pessoal, o que engorda as pessoas são carboidratos, não são gorduras. O que aumenta o colesterol humano são os carboidratos, não são gorduras. Porque os carboidratos, eles são convertidos em triglicerídeos. Lembra que triglicerídeos não são gorduras, tá? São 3 gliceróis, são, grosso modo, como uma estrutura muito parecida com o carboidrato. E que depois vai ser acumulada como colesterol no organismo humano. Então, o que aumenta colesterol não são gorduras,
são os carboidratos. Os carboidratos são muito mais perigosos para o consumo humano do que a gordura. Eu não aconselho ninguém, assim, né, dentro da literatura que eu acompanho, que leio com muito amor e que estudo com muito compromisso, não aconselho nenhum ser humano a consumir mais do que 80 gramas diárias de carboidrato, que eu já acho absurdamente. Acho coisa demais isso, 80 gramas diárias de carboidrato. Não aconselharia ninguém consumir algo mais do que isso, tá? Então ficar no limite, mesmo quem treina, consegue perfeitamente ficar no limite aí de 60 gramas de carboidrato, ainda que tenha uma grande desenvoltura muscular. Dá para poder ficar em cima disso tranquilamente. Não há necessidade de doses cabalares de carboidrato para poder a pessoa ter um bom desempenho atlético, um bom desempenho esportivo, tá? Uma excelente tarde para todos. Espero que isso tenha servido para poder esclarecer algumas dúvidas acerca dos triglicerídeos de cadeia média. E, gente, volto a dizer aquela frase básica, que é o slogan do ponto do suplemento. Cuide do seu corpo, que é nele que você vive. O único patrimônio que nós temos de verdade é isso daqui. Acabou isso, acabou a nossa vida, acabou a nossa existência. E estando comprometido o corpo, está comprometida toda a nossa qualidade de vida. Então eu valorizo muito a questão da qualidade de vida. Eu acho que isso está intimamente ligado ao que eu chamo de dignidade humana. Então uma pessoa saudável é uma pessoa que não vai evitar vários problemas, né, várias aflições para ela, para os seus e para o seu psicológico de um modo em geral. Grande abraço para todos uma vez mais, tá? E agradeço sobremaneira as pessoas que acompanharam esse ao vivo meu.